Fala pessoal, começando mais uma live, mais um dia. Eu vou para um emagrecimento saudável, né? Como tem um emagrecimento saudável, né? Assim, primeiro ponto que eu tenho que falar aqui é justamente por ser saudável é a gente, como eu bato muito na tecla, né? Que eu falo sempre para vocês é evitar fazer essas dietas muito restritivas aí, ser muito radical. A gente sabe que para poder emagrecer não tem como, tem que ser déficit calórico, a gente tem que gastar mais do que consome. Então, para você conseguir ter um emagrecimento com qualidade e de forma saudável, o primeiro ponto que você tem que se atentar é justamente para não cair nessas dietas milagrosas, nessas dietas aí que as pessoas que a gente vê muito assim, dietas da moda, porque esses tipos de dieta acabam tendo um efeito platô, né? Às vezes tem um efeito de rebote também, que eu posso dizer também. Porque o que acontece? Você acaba emagrecendo demais durante o período que você faz esse tipo de dieta aí restritiva, né? Essas dietas com muita restrição, principalmente de calorias, ou quando não é de calorias, são restrições de nutrientes, né? Quer dizer, porque tem várias dietas às vezes que tiram alguns tipos de nutrientes que são necessários para a nossa saúde para a nossa saúde, e que acabam prejudicando também, você não consegue se manter durante muito tempo e acaba, quando volta a consumir algum tipo de nutriente desse que você tira de uma dieta restritiva, você acaba depois engordando novamente, né, ganhando peso e engordando até mais. Então, o primeiro ponto que eu tenho para dizer para vocês justamente quer emagrecer de forma saudável, evite essas restrições acentuadas, dietas muito restritivas, seja em calorias, seja em nutrientes. Primeiro ponto, por quê? Porque a gente não consegue ficar com a restrição, seja de calorias ou seja de nutrientes, durante um período muito longo. E quando você faz algum tipo de restrição, alguma dieta muito restritiva, você geralmente acaba perdendo peso realmente num período muito curto, mas o nosso metabolismo basal ele acaba reduzindo, porque você, como está em restrição muito acentuada de calorias, para poder se manter as suas funções vitais, o nosso metabolismo basal ele acaba reduzindo. Então, consequentemente, se você consome 1.000 calorias e sua taxa metabólica basal é de 2.000, então você fica com 1.000 calorias de déficit, que é muita coisa. O que o seu corpo faz? Ele reduz o seu metabolismo basal para poder equilibrar com o seu consumo o que você está consumindo de caloria, e você acaba parando de emagrecer. Por isso que esse é um dos motivos que essas dietas restritas elas acabam não dando certo durante um período muito longo. Esse é só um dos pontos, porque acontece, o seu metabolismo acaba reduzindo justamente para te manter vivo. O nosso organismo, o nosso sistema, ele não sabe quanto tempo que você vai levar essa dieta. Ele não tem como ele mensurar quanto tempo você vai fazer isso. Então, por isso que ele acaba reduzindo a quantidade de calorias que ele vai gastar para poder te manter vivo. Então, você acaba diminuindo, parando de perder peso justamente por isso. E quando você volta a consumir de repente, o outro ponto é justamente esse: você não consegue levar muito tempo, ou de repente o consumo de 1.000 calorias por dia é muito pouco. Até porque a gente tem necessidade de gastar calorias durante as atividades do dia a dia. E quando você consome uma quantidade de calorias muito baixa, você não tem energia para fazer as coisas do seu dia a dia. Seja uma caminhada, seja até justamente para você ter concentração de repente para estudar ou para fazer qualquer tipo de atividade, que se mesmo seja uma atividade intelectual, se você não tem muita energia para poder gastar,
você tem dificuldade até poder, de repente, fazer absorver conteúdos também na parte intelectual, né? Fazer sinapse. A gente gasta energia para tudo. Então, isso e muito menos ainda para fazer um exercício físico, para fazer uma atividade física. Então, o primeiro passo que eu estou dizendo para vocês, eu estou explicando, é justamente esse. Não entre nesse modismo, nessa questão de fazer dietas muito restritivas por causa disso. E os estudos mostram que toda vez que você faz uma dieta restritiva e você obtém um resultado e você acaba engordando novamente, que é inevitável, você acaba, quando você volta a fazer uma restrição muito acentuada, seu metabolismo acaba reduzindo 10% do que ele tinha antes. Então cada vez que você faz uma dieta restritiva e volta a consumir calorias normais, quando você volta a fazer uma restrição calórica muito acentuada, uma dieta restritiva, seu metabolismo reduz 10%. Então, com o tempo, você mesmo fazendo uma restrição muito acentuada, daqui a pouco você não vai conseguir ter efeito nenhum. Então, o primeiro passo, como foi evitar justamente essas dietas restritivas, o segundo passo que eu tenho a passar para vocês é justamente o quê? Reeducação alimentar. Reeduque a alimentação de vocês. Como reeducar? Reeducar como? Eu vou passar para vocês como vocês podem fazer essa reeducação alimentar de forma tranquila, de forma que você consiga levar durante o período que vire uma rotina na sua vida. Você conseguir reeducar a alimentação, aí sim você vai ter uma resposta adequada e vai conseguir levar mais tranquilo. É o que? Primeiro, consumir de tudo que seja alimentos que não sejam processados, que não sejam industrializados, realmente se alimentar de comida, de coisas, frutas, legumes, verduras, saladas, arroz, feijão, comida mesmo, carne, ovos, realmente você consumir isso. Dá pra gente consumir alimentos, comida mesmo durante o nosso dia a dia. Então, reeducar a alimentação é justamente isso. Tire os processados, tente tirar os industrializados. Às vezes você pode até comer, mas tenta evitar ao máximo. Se você, durante o seu dia a dia, você conseguir comer mais comida de verdade mesmo, você já vai ter uma resposta muito melhor no seu organismo. Porque o que acontece? Se você, por exemplo, se você evita comer essas besteirinhas, esses alimentos processados, geralmente eles vêm você aumenta muito a quantidade de açúcar circulante no seu sangue. Então, o que faz quando a gente tem excesso de açúcar circulante na nossa circulação? O que acontece? O pâncreas ele secreta a insulina, e a insulina ela é responsável justamente para a regulação do açúcar no nosso organismo. O açúcar ele é depositado aonde? Em forma de glicogênio muscular, que é onde fornece energia para os nossos músculos, e no fígado. Mas quando ele está esses estoques já estão todos como que eles dizem? Esses estoques já estão totalmente, estão 100%, estão com aporte total, essa quantidade de açúcar circulante ela vai ser estocada em forma de gordura. Então, por isso, quando a gente fala questão de reduzir a quantidade de açúcar que nós consumimos, é por isso, porque geralmente quanto mais açúcar, quanto mais... Eu estou falando açúcar porque o carboidrato também ele transforma em açúcar. Então, quando eu falo açúcar, eu estou englobando tudo isso. Quando a gente consome e você já está com todos os estoques completos, é isso que é o problema, ele é estocado em forma de gordura. Então, e a insulina tem justamente a importância dela é justamente fazer essa regulação de quantidade de açúcar. E o açúcar ele é transformado em glicogênio, que é uma fonte de energia que nós temos estocada no nosso músculo. Então, para reeducar a alimentação, voltando nisso,
aumente, assim, tire os industrializados, tire, né, reduza a quantidade que você consome. De biscoito, de doce, de esses alimentos preparados, por exemplo, que a gente vê no supermercado, que são comidas prontas. Tente evitar, por exemplo, se você vai almoçar, então você tente regular a quantidade, por exemplo, de carboidrato. Se botar uma quantidade de carboidrato, que seja, por exemplo, um arroz integral. Pode comer arroz e feijão, não é proibido. Se você não se dá muito bem com arroz integral, você pode comer o arroz branco, mas aí você tem que saber a porção, a quantidade que você vai comer. Nada é proibido. Então, mas aí você come o arroz e o feijão normal, mas o que eu aconselho também, de repente, antes de você, se você quer emagrecer, para você dar uma forradinha no seu estômago, consuma primeiro uma salada, faz bastante salada, que você já vai dar uma saciadinha, já vai dar uma forradinha no seu estômago. Consequentemente, quando você for comer a comida calórica, né, o arroz, o feijão, né, a carne, o que você for comer, legumes, o que você for comer, você vai comer em quantidades menores, em porções menores. Então, como a primeira salada, de repente depois você coloca em porções menores, adequadas para você ter uma saciedade. A salada ela vai te ajudar você a ficar mais saciada, ao invés de você comer aquela porção muito grande de comida. Mas como eu disse, para reeducar a alimentação, procure comer comida de verdade. Por exemplo, no café da manhã vocês podem adicionar faz um ovo mexido, que é uma fonte de proteína importante. Não é proibido, pessoal, consumir leite. Hoje o pessoal está falando de questão de não consumir leite. O leite é importante, é uma fonte de proteína, tem carboidrato, tem vitaminas. A não ser que você não você tem intolerância à lactose, aí tudo bem. Mas se você não tem intolerância à lactose, você tomar leite também não tem problema. Se você por exemplo, se você não. Assim, eu até aconselho de repente consumir o leite desnatado, que ele é zero gordura. Se você não se adapta muito ao leite desnatado, consuma o semi-desnatado, que a quantidade de gordura que ele vem é menor do que a do integral. Entendeu? Então são opções que vocês têm no dia a dia de vocês para poder consumir. Consumam mais frutas no meio do seu dia. E uma coisa que é muito importante também, que a gente né, escuta muito até hoje, é tentar se alimentar de 3 em 3 horas. Mas o que é importante quando a gente fala de consumir, de se alimentar de 3 em 3 horas? Não adianta você se alimentar de 3 em 3 horas e comer só besteira, comer coisas que vão te engordar. Quando a gente fala de comer de 3 em 3 horas, é para você se manter mais saciado e não comer, dar um espaço muito longo de uma refeição para outra e acaba comendo demais, acaba se excedendo no que você come, né? Porque às vezes tem pessoas que fazem 2, 3 refeições durante o dia e acabam comendo pratos muito grandes e acabam, quando você fica durante um tempo muito grande sem se alimentar, você fica propício a comer besteiras, a beliscar guloseimas ou coisas que são calorias vazias, que não vão te ajudar como você quer, né, emagrecer. E às vezes que a gente acaba errando justamente por isso, porque às vezes você não contabiliza a quantidade de calorias do seu dia. Não estou falando que é para você calcular a quantidade, a gente tem que calcular, mas passa despercebido essas beliscadinhas que a gente dá durante o dia. Às vezes, bala, às vezes você chupa muita bala, ou compra assim, come amendoinzinho, come alguma coisinha ali, aí você está no escritório, está em algum lugar, você vai e belisca outra coisa. Só que no final do seu dia, essas pequenas beliscadas que você dá vão contra você em relação a calorias que você consumiu durante o seu dia. Então por isso que é importante de repente você se alimentar bem durante de 3 em 3 horas, em pequenas porções, para você não cair na tentação de ficar beliscando essas coisinhas e de repente fazer pratos muito grandes também. 2, 3 refeições com pratos que você vai exagerar. Entendeu? Então a importância de você fazer de 3 em 3 horas é justamente isso. Você se manter mais com porções menores de 3 em 3 horas e
né? Por exemplo, como eu disse, se você acorda cedo para trabalhar, toma um café reforçado, um cafezinho preto se você gosta. Você pode comer um pão integral, né? Uma fatia de pão integral, com queijo branco, ou com omelete, com alguma fonte de proteína também. Não tem problema. Deu 2, 3 horas depois, você come uma fruta, né? Uma maçã, ou pode ser uma banana também, uma fruta do seu gosto. E depois almoça. Você vai ver que quando você for almoçar, você vai estar mais saciada, não vai estar tão com tanta vontade, tanta fome assim. Algumas pessoas pulam o café da manhã, que é uma refeição muito importante. Então, se você fizer dessa forma fracionada, você vai comer menos. Almoçou, depois belisca novamente, de repente uma frutinha, uma outra coisa, e depois toma um café da tarde reforçado e por último você pode jantar. Reduza de repente a quantidade de carboidratos quando você for jantar à noite. Procure reduzir 50% do que você consumir de carboidrato. Se você consumiu 3 colheres grandes de arroz, bote uma colher e meia de arroz na hora que você for comer à noite. Ou você de repente tire, se você conseguir, melhor ainda, você tirar o arroz e botar alguns legumes, substitua por legumes, salada e sempre uma proteína também, que é de suma importância. Não deixe de comer proteína. Às vezes as pessoas tiram a proteína e consomem carboidrato demais. Como eu disse antes, o carboidrato vai se transformar em açúcar e vai ser estocado como forma de gordura. São as gordurinhas localizadas. Então, como estou dizendo, a importância de se alimentar bem de 3 em 3 horas é isso. Sem contar que você mantém o seu organismo trabalhando para poder justamente fazer a digestão desses alimentos. Mas alimentos saudáveis, com pequenas porções, né? Não coisas industrializadas. Porque se você também se alimenta de 3 em 3 horas com coisas que são muito pesadas ou alimentos industrializados, você vai acabar sobrecarregando o seu trato digestório. Seu pâncreas vai ter que ficar trabalhando vai trabalhar demais justamente para fazer essa digestão desses alimentos, que são alimentos pesados, são alimentos que são, né, industrializados. Então ele vai trabalhar muito mais do que se você se alimentar com alimentos de verdade, como eu disse, né? Frutas, né? Se alimentar bem. Não adianta você querer comer o que de repente você comer uma fruta, melhor do que você pegar um pacote de biscoito recheado e detonar ele. Então, até porque em qualidade nutricional e também para ser digerido também. Então, e saciedade também. Então, o ponto que eu estou dizendo justamente se alimente de 3 em 3 horas de coisas boas, de fontes boas. Esse é mais um passo. Outro passo que eu tenho para dizer para vocês também: tente trocar a farinha branca pelos alimentos integrais. Quando eu falo de alimentos integrais, a importância dos alimentos integrais geralmente os alimentos integrais, às vezes eles têm a mesma quantidade de calorias que os alimentos não integrais. Mas a diferença justamente é o quê? Os alimentos integrais eles têm uma quantidade de fibra muito maior. E a fibra ela demora mais tempo para ser digerida no nosso organismo. E, consequentemente, como ela demora para ser digerida, ela te dá ela dá uma saciedade maior. Então, se você pode fazer uma experiência de comprar um pacote de pão integral ou de um pão branco. De repente a caloria é a mesma, mas você pode ver que se você consumiu o pão integral, ele vai te dar uma saciedade maior do que o pão branco. Você vai ficar um tempo maior saciada, justamente por essa quantidade maior de fibras. Então, alimentos integrais eles têm essa vantagem de ter mais fibra e te saciar, te dar uma saciedade, né? Por isso que às vezes, por exemplo, quando a gente fala de trocar na hora do almoço, você trocar um arroz integral, né, o branco pelo integral, é justamente isso. Você vai acabar consumindo menos.
é justamente para ele te saciar, te dar uma saciedade maior por causa das fibras. Então, consequentemente, se ele te deixa mais saciado, você vai acabar consumindo menos. Consumindo menos, você vai ingerir menos calorias e vai se manter mais tempo alimentado e saciado. Então você vai comer, consequentemente você vai comer menos, né? Então consuma alimentos integrais é um outro passo que eu tenho que passar para vocês. Como eu disse, consuma alimentos integrais, consuma legumes, verduras, saladas, proteínas, né? Ovos, leite, iogurtes naturais. A gente tem muitas fontes de energia, de proteína que a gente pode adicionar durante o nosso dia. Como eu disse, o leite não é proibido, como as pessoas falam, às vezes hoje ficam com mania de falar que leite é proibido. Não deixe de consumir, é uma ótima fonte de nutrientes também, a não ser que você tenha algum problema de intolerância à lactose. E outra coisa que é de suma importância também, que é mais um passo que vocês têm que ter de suma importância, é a ingestão de água. Quando a gente fala líquidos, mas principalmente água. Geralmente a gente bota 2 litros de água por dia, mas estudos mostram que é mais ou menos 50, a gente tem que consumir 50 ml por quilo de peso. Mas para você evitar ficar calculando quanto que você tem que consumir, o que eu aconselho a vocês é sempre se manter com uma garrafinha de água. Acabou vai tomando aos poucos, se você está trabalhando, você deixa do lado da sua mesinha, se você trabalha sentado, se você trabalha andando, sempre ande com uma garrafinha de 500 ml ou um copo e vai se hidratando durante o seu dia. A água tem uma importância de expelir todas as toxinas do nosso corpo, né? E ajuda muito nessa parte também no emagrecimento também. A água ela sacia a gente também. Também uma coisa também muito legal antes de você fazer as refeições grandes, antes, por exemplo, 1 hora antes de você almoçar, jantar, fazer as refeições maiores, é você consumir um copo de água. 1 copo de água, 2 copos de água. 1 hora antes, não na hora que você estiver almoçando. Não que seja proibido, porque você consumindo 1 hora antes, ela te dá uma sensação de saciedade, ela te passa um pouco de saciedade. Então, consequentemente, na hora que você for se alimentar, almoçar, jantar, o que for, você vai estar um pouco mais saciado e vai consequentemente comer menos. Então não esqueça de se hidratar. A hidratação é de suma importância também, é um passo também para você fazer. Até porque um dos passos que eu vou passar também é se exercitar. E a água também é de muita importância também nessa questão aí de relacionar com atividade física e exercício físico. Outra coisa também que também é muito importante, que as pessoas não dão às vezes muita importância, é a qualidade do sono. Geralmente os estudos demonstram que você tem uma qualidade de... conseguir dormir entre 6 e 8 horas é o ideal, né? Mas para isso você tem que ter uma boa qualidade. Não adianta você tentar dormir 8 horas de sono e ficar acordando toda hora, rolando na cama e ficar só deitado só. Tente deitar e dormir de forma contínua até pelo menos umas 6 horas de sono, né? Porque, como já disse em outras lives, né? Como eu sempre falo, o nosso sono ele é reparador. Nós liberamos vários hormônios durante o sono, principalmente hormônios que são da saciedade, como grelina, que é um hormônio que ele é responsável justamente por abrir o nosso apetite. Então, se você não dorme bem, se você não tem uma boa qualidade de sono, você acaba acordando com mais fome. E também um outro hormônio também, que é a leptina também, que é ao contrário. Ele é um hormônio que regula a nossa ele traz saciedade, ele regula a nossa vontade de comer. Então ele é um hormônio que
que não traz saciedade. Então, assim quanto outros hormônios como testosterona, GH, melatonina, vários hormônios que são liberados, são regulados durante o nosso sono. Então, se você não tem uma boa qualidade de sono, você vai ficar cansado durante o seu dia, vai ter mais fome, né? Não vai ter energia de repente para render no seu trabalho e principalmente para fazer algum tipo de atividade física. Então, um outro passo que você tem que ter, que você tem que fazer, que vai te dar um plus também, é justamente ter uma boa qualidade de sono. Aí algumas pessoas falam assim, mas entre 6 e 8 eu vou saber quanto que eu tenho que dormir, se eu tenho que dormir 6, 7 ou 8. Você que vai regular isso. Se você eu com 6 horas de sono, eu me levanto bem e sem vontade de dormir mais. Algumas pessoas necessitam de dormir um pouco mais, 8 horas, 7 horas, e aí vai de pessoa para pessoa. E também de acordo com a sua condição do seu dia a dia, do seu trabalho. Às vezes tem pessoas que não conseguem dormir mais devido às suas tarefas diárias também. Mas tente dormir pelo menos 6 horas, ter uma boa qualidade de sono, porque, como eu disse, a maioria dos hormônios são regulados, né, são durante o período de sono. Então você vai ter um dia melhor, você vai ter uma saciedade, você vai sentir menos fome, vai ter mais disposição para fazer as coisas do seu dia a dia. E principalmente para se exercitar, principalmente para poder fazer uma atividade física, um exercício físico. Então aí você vai ter disposição, levantar mais disposta para poder, né, para ter o seu dia a dia. Outro ponto também que eu esqueci de falar, também tomar cuidado, como eu falei, tomar cuidado com as beliscadinhas que a gente dá no nosso dia a dia. Durante o dia, se você não se alimenta bem, não reeducou bem a sua alimentação, você acaba sempre dando uma fugidinha e dando uma beliscadinha aqui e ali, que são ditas como calorias vazias. E a gente esquece, como eu disse, a gente esquece de contabilizar essas calorias e no final do dia elas acabam... o nosso organismo vai contabilizar. A gente não, mas o organismo ele contabiliza sim essas calorias. E uma das coisas também que tem que tomar cuidado com a ingestão de álcool. A ingestão, né, o álcool, cerveja, o que seja, também são calorias vazias também. Então tem que tomar cuidado também com um outro ponto também que tem que tomar cuidado também. Claro, dia de semana dificilmente as pessoas que trabalham vão ficar bebendo, mas final de semana tome cuidado também. E para mim o ponto que é mais importante de todos justamente é o exercício físico, pessoal. Para mim a atividade física é a mais importante nesse processo aí, nesse passo a passo aí para você atingir um emagrecimento com qualidade, saudável. Para mim o ponto mais importante, junto com a reeducação alimentar, são os mais importantes: reeducação alimentar e exercício físico. Praticar um exercício físico que seja, se você não faz nada, comece com atividades leves, que seja uma caminhada, mas o mais importante é você se exercitar, que além de você promover a melhora na sua saúde, você vai ter as calorias que você vai gastar além do seu metabolismo basal, além do seu NEAT, que são as atividades que a gente faz corriqueiras no nosso dia a dia. Então vai ser mais uma forma de você gastar calorias. Então o exercício físico ele tem junto com a reeducação alimentar é o mais importante. Eu aconselho que quem é sedentário, está totalmente parado, não tem muita disposição para começar, ou não sabe nem como começar, eu aconselho justamente comece com atividades leves, respeite a sua condição, comece com caminhadas pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutinhos, que você vai aos poucos aumentando isso aí, aos poucos, aumentando. Comece com a caminhada rápida, 30 minutos 3 vezes por semana. Na outra semana, de repente, faz 4 vezes, vai aumentando. Daqui a pouco você vai começar já se sentir melhor. Aí, de repente, numa caminhadinha que você fazia de 30 minutos, você pode aumentar lá o tempo,
faz 40 na outra semana, aos poucos você vai melhorando. E com o tempo você pode trocar esse estímulo. Um dia você pode fazer um dia você pode fazer uma caminhada um pouco mais moderada, no outro dia você pode de repente fazer um trotezinho, começar a tentar adicionar uma corridinha, um trotezinho. Comece como? Como que eu vou começar a correr? Se você não sei. Comece aos poucos, comece de repente fazendo 2 minutinhos de corrida por 3 de caminhada, alterna 2 de corrida, 3 caminhando, 2 de corrida, 3 caminhando. Se você não consegue fazer 2 de corrida, faça 1 minuto que seja. 1 minuto de corrida, 3 de caminhada. Vai alternando, vai aos poucos. Se você, e o que você pode fazer? De repente, quarteirão da sua casa, você dá a volta no quarteirão, contabilize lá 20. Se você alternar com corrida, então você vai diminuir um pouquinho, porque de repente você não tem um condicionamento ainda adequado para poder começar a correr. Por isso que eu estou falando, pode intervalar. Faz uma caminhadinha com uma corridinha, alternando. E uma outra forma muito eficiente de emagrecer é exercício resistido. Musculação. Aumentar o nosso índice de massa muscular consome mais energia. Quando você aumenta a sua massa muscular, você acaba gastando mais calorias em repouso. Então, uma das formas muito eficientes, os estudos mostram hoje, não é só atividade aeróbica, atividade anaeróbica, atividade com treinos, com exercícios resistidos, como musculação, crossfit, treino funcional, calistenia, exercício que a gente faz em casa, esses exercícios que já postei várias vezes aí, com exercícios que geram uma resistência contra, né, como musculação, eles são importantes, muito importantes na questão de emagrecimento. Por quê? Porque eles geram hipertrofia, eles aumentam a quantidade de massa muscular, consequentemente em repouso você vai aumentar a sua taxa metabólica basal, que é o que? A quantidade de energia, quantidade que a gente gasta de energia em repouso. Então, pessoal, entendam, reeducação alimentar e atividade física é o mais importante, não tem como a gente fugir disso. Eu não sou adepto do radicalismo, eu sou adepto de você fazer as coisas irregular. Com o tempo você vai aumentando a intensidade, com o tempo você vai ajustando. A gente tem a vida inteira para poder, regular, poder fazer. Então, o principal do exercício que eu tenho para dizer para vocês, além de incentivá-los a fazer o exercício físico, é regularidade. Não adianta a gente querer perder peso, emagrecer de um dia para o outro. Às vezes a gente está 20, 30 anos comendo errado, não fazendo atividade física, fazendo exercício físico. E às vezes você começa a fazer 1 mês, 2 meses e quer perder tudo aquilo que você fez há 20, 30 anos errado. Então tem que ter paciência, não se comparem com ninguém e se motivem a fazer. Com o tempo, vocês vão obter o resultado que vocês almejam. Então, reduque a alimentação com essas coisas, tente tirar o doce, o açúcar. Não é proibido comer um docinho no final de semana ou um dia ou outro. Isso não pode ser uma coisa rotineira, uma coisa que você consuma todos os dias, que você faça todos os dias, sempre. Você pode comer até um docinho por dia, não tem problema. Mas a questão é a seguinte, é não se exceder. Nada é proibido. Podemos comer de vez em quando. Eu, final de semana, estou com vontade de comer uma pizza, eu como. Eu como um chocolatinho no final de semana, mas eu não como todos os dias. Durante a semana eu procuro ter uma alimentação um pouco mais adequada, um pouquinho mais controlada, né? Mas se eu tiver um dia, de repente, até um dia da semana, se eu tiver vontade de comer uma fatia de bolo, de alguma coisa, se eu tiver com vontade eu vou comer. Mas eu sei, né, me educar, eu sei a quantidade que eu vou comer. Eu comi um pedacinho, tranquilo. Mas eu pratico minha atividade diária, meu exercício físico diário. E isso é importante. Não sou, como eu disse, não sou adepto de radicalismo, mas eu sou adepto da regularidade. Vamos manter a regularidade no exercício, na alimentação.
aí sim a gente consegue né, ter né, uma boa resposta. Conseguir emagrecer com qualidade e saúde, que é o mais importante. Como eu disse no início da live, sem, né, sem radicalismo. Entendeu, pessoal? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Reeduque a alimentação de vocês, consuma bastante água, regule a qualidade do sono de vocês, tirem os industrializados, tem que tirar os industrializados e consumir mais comida mesmo. E principal, como eu disse, faça o exercício físico. O exercício físico vai ser o plus disso aí. Ele vai te ajudar. Ele vai ajudar vocês a obter obter esse resultado que a gente tanto busca aí. Então vamos que vamos. E aí a gente vai conseguir. Aqui, tá vendo aqui a Andrea. Vamos lá, Andrea, eu vi que você comentou aqui. Boa noite. Ótimo ter gostado dos comentários. Eu sou professor, sou personal trainer. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim, que eu vou ajudar. Estou aqui para ajudá-los. Eu estou vendo que você está totalmente sedentária. Comece com caminhada leve. Se motive. Comece com caminhadinha leve, como eu disse aí. Comece fazendo 3 vezes por semana, de repente. Comece aí com 20, 30 minutinhos. Comece a caminhadinha, até para você ter uma disposição para começar a fazer o exercício físico. Com o tempo, eu falo, de início é muito difícil da gente fazer. A gente fica com preguiça, agora a gente chega um período agora de frio que é mais dificultoso ainda, né? Mas se motive a fazer, que vale a pena. Eu sempre estou postando alguns videozinhos lá de treino lá, que dá para fazer em casa. Exercício resistido vai te ajudar também. Faça na sua condição. Se você conseguir fazer o exercício em casa, o exercício resistido, que seja um pouquinho, que seja 10 minutinhos por dia, adiciona junto com uma caminhadinha aí e você vai ver que você vai estar mais exposta, você vai melhorar a sua qualidade de sono também, que o exercício ajuda a regular também essa qualidade de sono, vai procurar se alimentar melhor, porque quando a gente começa a fazer exercício físico, a gente acaba também tendo melhorando a nossa alimentação consequentemente, né? Porque a gente vê que a gente está fazendo um esforço, então você acaba consequentemente também melhorando a sua alimentação. E é isso aí, pessoal. O que eu tenho para dizer para vocês é assim, incentivá-los a fazer atividade física, o exercício físico e se alimentarem melhor. Não tem segredo, não tem receita de bolo, é só isso. Com tempo e paciência, persistência e regularidade. Como eu disse, regularidade. Com tempo, bote uma meta para você emagrecer, de repente, que seja de 6 meses. De pouquinho em pouquinho, por exemplo, se você quer emagrecer 10 quilos, que você bote 6 meses aí, mas pode ser que você consiga perder esse peso muito antes do que isso. Então, e bote uma meta aí, de repente, de perder 3 quilos por mês, aos poucos você vai perdendo, de repente 3 quilos por mês o que dá aí? 3 meses praticamente você vai ter perdido 10 quilos, 9 quilos, entendeu? Então, aos poucos, vai regulando a alimentação, fazendo exercício físico, que aí dá sim para poder atingir o objetivo de vocês. Claro, tem que ter regularidade, que é o principal, como eu disse, fazer todos os dias, né, e fazer todos os dias e continuar aí na batalha aí, porque dá certo, sem radicalismo, dá para fazer tudo, dá para comer uma pizzazinha no final de semana, dá para comer um bolinho, dá para fazer tudo, mas como eu disse, tente se regular durante a semana, comer alimentos mais saudáveis e fazer o exercício físico. Dessa forma você vai conseguir atingir o objetivo de emagrecer com saúde e qualidade. Beleza, pessoal? Fiquem ligados aí que eu sempre estou postando coisas para ajudá-los. Espero ajudar mais ainda e toda quinta-feira tem live e sempre vou tentar trazer conteúdos que ajudem vocês. Qualquer coisa, precisar de ajuda, é só me falar que eu estou aí justamente para poder somar com vocês. Abraço e valeu!